Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um EBM Talks, nosso quinto episódio. Então a gente mais uma vez traz alguém no mercado imobiliário, um cara que eu já sigo no Instagram há algum tempo, um cara que eu admiro os conteúdos. Acho que a maior barreira de entrada hoje no mercado da incorporação hoje não é dinheiro, não é terreno, não é nada disso, é a complexidade do negócio. E esse cara transforma aquilo que é muito complexo, uma linguagem fácil, uma linguagem bacana, todo mundo entende, seja você do mercado, seja você que não é do mercado, quer entender um pouquinho mais. Muito bem-vindo, Caio, o incorporador no Instagram. Valeu, gente. Brigadão pelo convite. Tá aqui no IBM Talks, com falar um pouco de mercado imobiliário, que você falou, trazendo gente do mercado. Eu gosto bastante do mercado imobiliário, eu tô nesse mercado aí há praticamente 12 anos, pouco mais de 10 anos. Eu falo que muita gente entrou no mercado imobiliário acabou parando lá. Principalmente quem está na parte ali de vendas, tudo. Estava ali procurando a profissão e acabei no mercado imobiliário. O meu caso foi muito mais uma escolha. Eu sou engenheiro civil por formação, então eu fiz na Federal de Santa Catarina, em Floripa, e trabalhei com estradas, trabalhei com usinas hidrelétricas, e na hora que eu parei numa incorporadora, eu falei, caralho, eu acho que é isso aqui, hein? Então é aquela questão ali de bater, de olhar, e desde então eu sou um entusiasta ali do mercado imobiliário, então é muito bom estar aqui hoje no IBM Talks, falar um pouquinho do que eu gosto mais, do que está no meu dia a dia, né? Caião tá aqui com a gente, na minha frente, no meu lado esquerdo, nosso prodígio, nosso Marcos Túlio, diretor de incorporação da IBM, já está com a IBM8 anos. há 8 anos. Hoje é o diretor de incorporação, uma referência aí também de mercado, a hora que a gente conversa aí, sabe todo o potencial do Marcos, tudo que ele vem entregando para a empresa. O Marcos, eu acho que chegou nessa parte de incorporação meio sem querer também, né, Marcos? Da mesma maneira, buscando aí se encontrar, né? E acabou sendo picado por esse bichinho chamado incorporação. E então acho que ele vem falar desse tema aí que é tão complexo, mas tão legal, que gera tanta curiosidade em muita gente. De onde é que surge o incorporador, Caião? Me conta. Não, bacana. Eu tenho uma incorporadora que chama Mitro, e quando eu resolvi ir um pouco mais para a rede social, a gente tinha nossas obras, é uma incorporadora de pequena para média, e quando eu fui para a rede social, eu conversei com uma pessoa, até saindo um pouco do mercado imobiliário, mas falei com uma pessoa de marketing, muito benquista, e conversando, eu fazia uma pós com ele, eu conversando com ele, eu falei, Bruno, você tem várias incorporadoras, eu preciso dar um up na minha. Me dá umas dicas aí pro negócio deslanchar, né? Na rede social e tal, pra gente ter uma visibilidade maior, tudo. Ele falou assim, Caio, você segue as incorporadoras na época era muito Facebook, mas no Instagram e tal, eu sigo todas, praticamente todas, acompanho o que o pessoal tá fazendo e tal. Você gosta? Eu falei, cara, da maioria eu acho um saco. É dica de decoração, eu acho que até hoje diminuiu um pouco isso. Mas era muito mude seu apartamento, dica de não sei o quê. Eu falei, cara, aquele conteúdo não me interessa. Por que você segue? Eu falei, não, eu sigo porque eu sou do mercado. Ele, não. Isso que você está me falando é o que muita gente fala. O pessoal não gosta de conteúdo, mas não é nem por causa disso que você está me falando. É porque o pessoal está em rede social para ver rosto, para ver cara. Eles querem ver gente, querem se conectar. E quando você me fala que quer uma incorporadora aparecendo ali, dá mais, você está fazendo o que todo mundo está fazendo. E ele me falou só isso, né? Então, assim, putz, queria fazer uma, ele me desestimulou, na verdade. Aí voltei, fiquei pensando nisso, o pessoal quer ver cara, então tá na rede social para ver gente, para ver rosto, então vamos mostrar rosto, vamos ver gente. E quando eu comecei, eu deve ter uns 4 anos que eu comecei com essa ideia do incorporador, foi muito para divulgar a nossa incorporadora. Então, beleza, eu vou trazer ali, entre pinceladas de assunto, mostrando muito o dia a dia e tudo mais, eu vou mostrar produto também, isso vai melhorar a venda. Mas o que eu percebi naquele momento é que todo mundo que começou a me seguir eram outros incorporadores, eram engenheiros, eram corretores de imóveis. Então eu fui para fazer no rumo e saí totalmente. Desse tomo você caiu em pé. Nesse meio campo ali, até de eu entender quem que era o público da internet, que eu vi que não era nada daquilo que eu estava pensando, eu vi que ele tinha um caminho muito bacana. Até gosto de falar que quando você olha ali 20, 30 anos atrás, você tinha poucas incorporadoras e até incorporadoras muito grandes. E o que eu enxergava? Naquele momento, só as grandes tinham acesso a funding e só as grandes tinham acesso à informação, que é a complexidade. Então, o que eu comecei a enxergar? Eu falei, cara, peraí, eu estou entrando no mercado imobiliário, eu falo que o mercado imobiliário, a incorporação imobiliária, ela tem um ciclo muito longo. A gente está com 10 anos, mal e mal passou 2, 3 ciclos ali, porque quando você conversa com alguém de uma startup, de uma empresa de tecnologia, tem 10 anos, putz,
É uma startup idosa. É uma sobrevivente. Não, 10 anos tá madura, já vendeu umas 2, 3 vezes. Exatamente. A gente, 10 anos, Não é nada no mercado imobiliário. cara, a gente tem terrenos que demoraram 10 anos para ser resolvidos. Entendeu? Então, esse prazo ali de 10 anos, tudo, existe uma complexidade muito grande para quem ia entrar e eu vivi muito essa complexidade de pegar ali, de começar e entender todo o processo e tal. Então, eu percebi que antigamente a gente tinha a trava de funding e a gente tinha a trava de informação. O funding resolveu-se muito. Então, hoje a gente tem muito mais opções de funding, os bancos estão muito mais pulverizados, a gente tem fora os bancos, tem várias outras iniciativas não bancárias, né, de funding para incorporação. Então, a parte de funding é diferente do que era 20, 30 anos atrás, só que ainda a parte de informação era muito restrita. Ainda é muito restrita. É muito fechado. Então, muita gente olha assim, eu não vou entrar na incorporação porque eu não tenho a menor ideia de como é que isso funciona. Então, na minha visão, aí falando um pouco de futuro de mercado imobiliário, exercendo a futurologia ali, Bolinha de cristal. a bolinha de cristal, eu acho que a gente não vai ter mais uma Incol da vida, a MRV vai ser cada vez menor, outras grandes incorporadoras gigantescas, eu falo, vão ser cada vez menores, e a gente vai entrar numa pulverização. O que é? A IBM hoje é muito referência em alguns mercados, ela vai continuar sendo. Não vai vir uma mega empresa e tomar esse mercado. Eu não acredito, mas antigamente acreditava muito nisso. Sim, sim. Principalmente depois ali de 2006, 2008, que teve aquela avanço. E quando você fala de informação assim, eu acho que o Marx é prova disso, a gente também tem vários MBAs, vários cursos, pós-graduações no mercado imobiliário, mas que no fundo não atende o nosso dia a dia. É até um aprendizado que a gente aprendeu muito com Cirela, é uma cultura que a gente tem. O mercado imobiliário é a melhor escola do mundo, chama-se bater perna. É perguntar, é no stand, é não sei aonde, que na IBM a gente tem uma cultura muito forte de bater perna, cara. Assim, é ritual nosso rodar o Brasil inteiro. Não. Excelente. Rodar, ligar. Acho que a gente é até meio chato às vezes, saber assim, de ir atrás, sabe? Mas é de onde é que a gente tira as boas ideias, de onde é que a gente copia as coisas certas, de onde é que a gente copia as coisas erradas, mas também tenta errar rápido. Tenta errar rápido e mudar de assunto, né, Marcos? Sei lá, quantos empreendimentos a gente visitou ano passado a gente tinha contabilizado, a gente visitou 90 estandes. Então, assim, em média, no mínimo, a gente está visitando de 8 a 9 estandes por... Isso até comprova um pouco o que eu tô falando. Vocês visitaram em várias cidades. Vocês veem o tanto que é diferente. Cidade. A abordagem, o fluxo de pagamento. Eu lembro que eu fiz faculdade em Florianópolis, todo mundo que mostrava a tabela era em relação a CUB. Olha aqui, tantos cubos e tal. Eu falo, cara, aqui a pessoa que trabalha no mercado imobiliário de Goiânia vai lá pro mercado e fica perdido. Não entende. Como é que é essa precificação aí? O que você tá falando? É meio doido, né? Assim, a gente, estamos voltando pra Brasília agora, estamos lançando em Brasília. Em Goiânia eu nem lembro a última vez que eu imprimi uma tabela e joguei no mercado. Brasília só trabalha com tabela impressa. E essas adaptações, essas arestinhas que a gente vai passando por cima, é só batendo perna, é só indo atrás. E a gente vê que isso não é muito difundido. A gente tá ali no Espaço CBM, estamos ali há, 10 anos, aquela Ricardo Paranhos inteira ali, cheia de concorrentes, cheia de incorporadores. Eu não me lembro a última vez que um incorporador entrou no nosso Espaço CBM para visitar um stand. Pra falar, peraí, isso aqui tá dando certo? Isso aqui não... Sabe, eu não me lembro. Então, assim, é o que a gente falou, tem que tomar muito cuidado pra gente não se acomodar da onde a gente tá, né? Então, assim... Que tá dando certo, vai continuar dando certo, tudo mais. Mas assim, eu vejo muito a vantagem, quando a incorporadora ela conhece algumas praças, não adianta pensar que uma grande vai vir tomar aquela praça. Essa ideia que tiveram no passado deu errado e mudou. Então, até para concluir o porquê do incorporador, criou por um motivo que eu já expliquei que não tem nada a ver com o que é hoje, mas o que eu acho que vai ser aqui para frente? Eu quero que o incorporador vire um canal de divulgar informação sobre incorporação imobiliária e mercado imobiliário em si. Por quê? A minha tese é que o mercado imobiliário você vai ter vários players locais muito preparados, diferente de antigamente, e que os grandes, por exemplo, a gente vê o caso da Cirela. A Cirela, ela poderia estar crescendo e às vezes virar o tamanho do que era uma Incol. É interessante para ela? Não, porque ela viu quando ela abriu para o Brasil que dependendo do lugar que ela ia, não dava certo, porque aquele mercado era tão específico que ela não conseguia. Então ela mudou a estratégia de eu vou comprar uma empresa daquele local, que aquela empresa vai saber atuar naquele local muito mais que eu, mas eu não preciso botar a operação da Cirela lá. E isso a gente está vendo com outras grandes também, mas a Cirela, como é muito grande, dá para usar de exemplo e eles são muito claros em relação a isso. Então o que eu acho? O mercado imobiliário, o funding hoje, ele está muito mais acessível, está muito mais claro e não é
digamos assim, destinado a poucos. Sim. E o que falta muito hoje é informação. Então, na minha opinião, daqui para frente a gente vai ter muito mais incorporadoras do que existiam antes, do que existem hoje, só que incorporadoras muito bem preparadas. Então, Mais nichadas, mais nichadas, regionalizado. Só que antigamente a incorporadora regional não tinha muita noção, conhecimento do que ela podia fazer. Então a minha ideia é trazer o incorporador para o canal de divulgação para preparar um pouco mais esses incorporadores mais regionais, que às vezes são pequenos, são tudo, mas eles têm acesso a funding, o que falta para eles é saber fazer. Né? Caião, a gente vive um momento de mercado agora, 2023, um pós-carnaval, não sei se eu posso dizer isso, a pandemia obriga os governos a jogarem o juro lá embaixo, derrama dinheiro, então a gente vive um ciclo de 2, 3 anos aí de juro muito baixo, um ciclo, acho que eu nunca tinha visto, Marcos. Não tinha vivenciado aí. Você é muito menos, assim, você é um pouquinho mais velho que a gente, mas também não é muito, não. Não, mas isso não aconteceu. É porque a nossa inflação nunca permitiu, né? Então assim, a gente chegou a viver uma coisa de juro real negativo, coisa de país europeu, de Japão, e agora a gente tá vendo esse jogo virar. O mercado imobiliário muito baseado no crédito, a taxa lá em cima. Como é que você vê o mercado, vamos falar num ciclo de 5 anos, 23 a 28, como é que o incorporador vê esse ciclo aqui, como é que você acha que as coisas vão se comportar daqui para frente? É diferente você falar, por exemplo, de 2, 3 anos, de 5, 6 anos. Acaba ou não, independente do juros estar alto ou não estar alto, o mercado imobiliário ele age de forma cíclica. Então a gente tem ali o ciclo do mercado imobiliário, que independente de algumas coisas, ele vai gerar, porque a gente tem as fases ali de sobreoferta, tem tudo. Aí falando um pouco do meu campo de visão, do que eu vejo, é lógico que como o mercado imobiliário é regional, em algumas cidades, algumas praças, isso vai funcionar diferente. Eu fico vendo, por exemplo, Balneário Camboriú, eu falo, cara, Balneário Camboriú não segue absolutamente nenhuma Dubai brasileiro. Balneário Camboriú não segue nenhuma regra do mercado brasileiro. Não tem ninguém de fora lá, só tem o pessoal de lá, umas contas. É lá. O mercado imobiliário. Então eu falar assim, o mercado imobiliário vai seguir o ciclo do mercado imobiliário brasileiro. Não vai. Independente dos juros, como é que tiver, eles vão estar vendendo do jeito deles, vão estar fazendo do jeito deles. Mas quando a gente fala de uma forma mais geral, eu acho que nos próximos 2, 3 anos ali, a gente vai estar em ciclo de sobreoferta, de excesso de produto, até porque a gente vem de um ciclo de expansão que foi muito bom. Eu estou desde 2011 para 2012 ele mais ativo no mercado imobiliário e para mim 21, 22 foi a época de maior bonança que eu vi em relação à liquidez, em relação ao mercado estar otimista. Então eu estava ali no mercado na época de 2013, 2014 que para Goiânia foi muito bom, mas eu não estava vivendo tanto ali digamos assim, tanto com skin in the game. Entendi, tava de espectador. Mas estava mais espectador. Mas hoje eu vi o tanto que o ciclo de expansão ele muda a característica, muda o mercado imobiliário. Estou respondendo, cara, o que você acha que vai ser nos próximos 5 anos? Nos próximos 2 ou 3 a gente vai viver uma fase mais... nem o mercado brasileiro não tem uma cultura de cair, mas ele vai estar numa fase mais estabilizada, que a gente tem uma oferta de produtos grande ali em várias praças, né? Eu não falo nem só de Goiânia, eu falo em várias praças. E depois disso a gente passa por uma época que começa novamente a diminuir o estoque e entra numa fase de expansão. Então provavelmente daqui 5 anos a gente talvez esteja numa nova fase de expansão e tudo mais, mas nesse meio termo ali, eu acho que o mercado imobiliário, falando da regra, não de casos específicos, mas de uma forma geral, vai ser um mercado imobiliário um pouco mais consciente. O que a gente fala que num mercado bom aceita qualquer coisa, né? A gente fala, nesse momento, até separa um pouco incorporadores, que realmente, assim, tem que, principalmente, acesso à informação. Acho que, assim, o cliente está mais consciente, não aceita desaforo de preço, você tem que atender ele mais, não inverte o jogo, né? Você tem que atender o cliente, não é o incorporador produzir qualquer coisa que... O mundo volta ao real, né? O mundo real tá de volta, né? Incorporar é difícil, vender é difícil, construir é difícil. Antes parecia tudo muito fácil, né? Você vendia empreendimentos no final de semana, não tinha distrato, todo mundo querendo comprar. A gente tava vendia mais caro. Cara, é o medo que a gente tava. A gente tava conversando semana e falou, pô, mercado goiano aqui. Tem que tomar até cuidado com o que eu vou falar aqui. Muito do que a gente tá vendo nessas imobiliárias de sucesso, corretor de sucesso, foram criados nos últimos 3 anos. Jogaram um jogo mais fácil. E agora? Será que esse mercado tá preparado para ralar um pouquinho mais?
ou não? A gente viu que em 2012 essa acomodação demorou um pouquinho, sabe? Foi um negócio meio mercado bombando, piorou, e muitas imobiliárias fechando, muitos incorporadores atrasando. A festa não é para sempre, né? Não. Mas isso faz parte do jogo, porque se você entende que o mercado ele é cíclico, a incorporadora ela tem que se preparar para o ciclo. Exatamente. Então, o que eu vejo que vai mudar em relação ao que foi nos ciclos passados é que agora a gente talvez tenha ciclos mais rápidos. Tá. Então, a gente pode ser que antigamente o ciclo demorava 7, 8 anos do mercado imobiliário. Pelas mudanças da macroeconomia, do mundo de forma geral, talvez a gente vai ter um ciclo mais rápido. Entendi. E eu falo muito por causa de obra. Eu sempre bati na tecla que o ciclo do mercado imobiliário ele é necessário por causa do tempo de obra. Então, por exemplo, igual eu vendo calça jeans. Se meu estoque acabou, eu vou lá, fabrico, daqui um mês minha loja está A reposta. nossa... Se meu estoque acabou de imóvel, meu amigo, é 4 anos para eu ter Exatamente. reposição de estoque. Ou então, se você Hã? tá com o estoque sobrando, você também não torre igual calça jeans, você joga o preço lá embaixo e passa a régua, né? O nosso também não É um Então, ativo caro, né? Então, muita coisa do ciclo do mercado imobiliário veio pelo tempo de produção. Então, a partir do momento que eu tenho um tempo de produção maior, eu preciso organizar meus lançamentos, minha venda pensando nisso também. E a gente vai passar por um momento agora, talvez, de muita mudança. Talvez nos próximos 10, 15 anos, as obras em si mudam radicalmente do que foi nos últimos 100 anos. E isso pode influenciar muito no ciclo. Então, às vezes, se um prédio que eu demoraria 4, 5 anos para ficar pronto, eu consigo fazer em 1 ano, bota lá uma impressora 3D que vai estrudar o prédio inteiro em 1 ano, ou outro tipo de tecnologia que a gente ainda tem que ver o que vai vingar mais, às vezes isso vai mudar radicalmente como o ciclo do mercado imobiliário funciona. Entendi. Então, mais uma vez, as incorporadoras têm que estar muito atentas nisso aí, porque isso influencia o business totalmente, né? Agora aquela pergunta de milhão. Por que comprar um imóvel hoje? Porque aí eu vejo muito, hoje a gente está num Brasil dividido. Então a gente tem um pessoal que está muito otimista e tem um pessoal que está muito pessimista. Eu gosto muito de ter uma do Ariano Suassuna que fala que eu sou realista, né? Tá no meio ali. O realista esperançoso. Realista esperançoso. Esperançoso, porque o pessimista é um chato, o otimista é um tolo. É basicamente isso. Eu vejo bom tanto para o otimista quanto para o pessimista. Se eu estou otimista, o que eu estou pensando? A inflação vai se manter como está ali, 5, 4, 5%, estou otimista. Ou vai diminuir, vou entrar na meta, minha Selic vai baixar radicalmente, e Selic baixa, o que faz? O preço do imóvel subir. Exatamente. É na ponta, é crédito. É crédito. O nosso Tem mais crédito, aumenta o preço. é dinheiro na ponta. Mais crédito, mais demanda, aumenta o preço. Sim. Então, se eu estou otimista, eu prefiro comprar imóvel agora. Sim. Por quê? Porque se o preço vai aumentar lá na frente, está no melhor momento para eu comprar imóvel. Exatamente. Então, é uma perspectiva do lado otimista. Sim. Mas eu vou esperar a Selic baixar, eu vou esperar alguma coisa acontecer para eu comprar imóvel. Beleza, mas quando você for comprar, você vai pagar mais caro. Você vai comprar do otimista, né? Vai comprar do otimista. Então, vale a pena esperar? Não sei. Agora, quando eu vou para o lado pessimista, o que é a minha ideia? O que é a ideia do pessimista, que não sou eu? O pessimista pensa, estamos num governo ruim, a inflação vai disparar, a Selic vai ter que se manter ou vai ter que subir mais para tentar controlar essa inflação, que é um dos remédios da inflação. Isso vai desaquecer mais o mercado imobiliário. Mas aí o que você começa a olhar? Se a inflação vai aumentar demais, meu dinheiro começa a perder valor. Então, historicamente, o imóvel ele é usado para blindagem patrimonial. Uma reserva, né? Então, a gente passou por superinflação ali no Sarney, passou por várias épocas o brasileiro está até vacinado contra a inflação, né? E todo mundo que teve digamos assim, baseou o patrimônio em imóveis, conseguiu proteger. E isso eu falo tanto de lotes, de fazendas, de apartamentos. Então, todo mundo que tem uma base do patrimônio no mercado imobiliário sempre se protege desse tipo de época de inflação alta. Então, é os dois cenários. Se for bom a gente estabilizar... Até porque o custo também é corrigido pela inflação. Então, dificilmente... vai baixar. Tirando momentos de crise extrema ali, que o preço sobe abaixo do valor da inflação, a maioria das vezes o custo está na inflação ou mais alto e o imóvel vai se corrigir E ao nisso. mesmo tempo se acomoda, porque depois vem a época de exatamente. bonança e ele tira o para trás. também. Foi o que Então, aconteceu agora no último ano. Eu acho que o imóvel em Goiânia se valorizou quanto acima da inflação? 40%. Acima da inflação. A gente teve 40% de valorização, inflação de 20%. Então, 20% de valorização. Inflação de custos, né? Inflação de custos de 20, o imóvel se valorizou 40, então você já teve 10 de ganho real ali, então... Exatamente. Então, é importante analisar assim, a gente trabalha com um ativo escasso. Então, a gente trabalha com um ativo ali
que tem o custo de produção, que você não vende sonho, você não vende papel, você vende sonho, mas não vende... Você assina um papel, mas você vende o tijolo. Você vende tijolo. Então, quando a gente tem um ativo real ali, tem uma coisa que realmente existe, é muito difícil num prazo maior isso ter você perder com aquilo. Então, normalmente é um ativo, ele é escasso, ele vai passando com o tempo, então a gente acaba que protege, blinda da inflação. Eu falo assim, cara, é um bom momento de comprar imóvel? Eu, sinceramente, acho que por 2 motivos. Se a inflação diminuir, ou manter do jeito que está uma inflação baixa hoje, a gente vai ter uma Selic mais baixa e o valor vai subir. Agora, na outra ponta, se a nossa inflação disparar, vamos supor que a gente vai para 20%, 30% ao ano, a gente já passou por épocas muito maiores que isso. Se a inflação disparar, eu prefiro ter uma parte do meu patrimônio imóvel que está me protegendo. Lastreado em imóvel. Lastreado em imóvel. Exatamente. Então, é para comprar, então. O recado do incorporador é compra imóvel. O recado em momentos, a gente trabalha com um tipo de investimento que ele vale a pena tanto para épocas que eu estou otimista quanto para épocas que eu estou pessimista, porque ele me protege da época pessimista e ele me alavanca na época otimista. Entendi. É difícil, assim, acho que tem casos, mas eu não me lembro de pessoas assim, mas eu acho que é minoritário. Pessoas compraram imóveis de bons consultores em boas regiões que perderam dinheiro. Sim, Goiânia, por exemplo, é exemplo disso. Assim, você passa em bairros, você olha para trás e fala, se eu tivesse tido a oportunidade de comprar um imóvel nesse bairro, há 10 anos atrás, hoje está muito mais valorizado. Tem cidade que está crescendo, né? Então você tem cidades pujantes. O agro sustentando a gente. Que vai até de encontro com o que ele falou de nichos, né? Porque tem essa acomodação até de mercado. Acho que se olha para o mercado do Centro-Oeste, entrando um pouco há 5 anos atrás, o que era preço de imóvel, o que era ridículo. Representatividade e o que é hoje. Então, assim, a gente fala viver um ciclo só, o mercado do Centro-Oeste já se reposicionou na incorporação. Vamos até mais longe que o Centro-Oeste. Eu acho que no Brasil, um imóvel ainda é muito barato. Exato. Quando a gente pega aqueles comparativos indexados a dólar, que você pega ali e compara o preço de São Paulo, que você viu aquela com 1 milhão de dólares, eu compraria um imóvel na média ali de 200 e poucos metros quadrados de São Paulo. Se eu vou para Mônaco, se eu vou para Hong Kong, se eu vou para... Você compra um kitnet de 15, 20 mil metros quadrados. Aí você começa a analisar alguns fatores. Por quê? Porque esses países passaram por um tempo de estabilidade, de juros baixos, de tudo. Eles passaram, sei lá, ficaram 10, 20 anos numa estabilidade, que isso fez com que o valor do imóvel disparar. Então, como eu sou um realista esperançoso, o que eu imagino? A gente vai chegar a nossa vez, que a gente vai passar por um ciclo que a gente vai ter 20 anos no Brasil, porque nunca teve 3, 4, a gente vai ter 20 anos no Brasil de estabilidade política, econômica e juros baixos. Quando isso acontecer, a gente não vai trabalhar mais com essa faixa de preço de imóvel. Sim. Hoje o preço do imóvel no Brasil, comparado com tudo, é muito barato. Então, olhando numa... O que é bom, né? Tem margem para crescer, então comprar... Tem margem para crescer. Tá na hora de comprar. É isso que eu tô falando. O Brasil, tem muita gente que fala, vou investir nos Estados Unidos. Fala, por quê? Porque lá é mais seguro, mas você sabe que a insegurança te paga um prêmio. Exatamente, que é o otimista, onde o otimista não, mas, cara, eu vou te falar, quem comprou imóvel, eu acho, tirando... Vamos falar, quem comprou imóvel na Flórida, estourou de ganhar dinheiro. Mas quem comprou imóvel em qualquer outro lugar, não ganhou dinheiro no imóvel, ganhou dinheiro no câmbio. Exatamente. Então, quem ganhou dinheiro... A Flórida realmente explodiu de preço, a Flórida tá um negócio absurdo. Eu acho que pós-pandemia todo mundo desceu pra Flórida, e tem esse negócio da Flórida, tá bem pujante. É um nicho específico. Agora sim, se você há 5, 6 anos comprou um imóvel em Nova York e vai vender hoje, ele provavelmente se valorizou igual um imóvel no Brasil, alguma coisa assim, mas só que você estourou no câmbio. Você comprou a R$2,5, R$3, R$4, e hoje tá 5 alguma coisa. Se tivesse comprado o dólar, teria te dado. Que era melhor talvez era melhor ter comprado dólar, você tinha liquidez, você não... Mas esse é o ponto. Os Estados Unidos, da década de 70 para cá, eles passaram por um período de muita estabilidade econômica. Eles passaram por uma fase que era muito barato, o crédito imobiliário, tudo muito barato. E como eles ficaram esse tempo todo, o valor do imóvel já subiu muito, já performou muito. Então quem está comprando hoje está comprando já num preço performado. A oportunidade que quem está no Brasil está tendo é de comprar um imóvel quando o Brasil tiver ali seus 10, 20 anos de glória, os 10, 20 anos de estabilidade econômica e política, essa pessoa que comprou o imóvel aqui, ela vai ter um bem gigantesco, um ativo gigantesco. Sim, exatamente. E ele conseguindo financiar, cabendo uma parcela no bolso dele, né? Assim, eu acho que o imóvel é um dos poucos, acho que é o único bem que você usufrui e valoriza, né? Valoriza, tem as duas oportunidades. Você tem a opção de usufruir, você compra um apartamento legal, você usufrui dele com a sua família, passa um pouco, você não cabe mais lá, você tem um filho, alguma coisa, você vende ele. Na pior das hipóteses, você igualou a inflação, você não perdeu dinheiro no tempo,
mas você usufruiu daquilo. Sim. É uma conta bonita, né? É uma conta... Muito bonito. Eu realizo um sonho, eu faço a compra mais importante da minha vida, eu usufruo desse bem, diferente de um carro, que se eu comprar aqui ele hoje, eu ligo ele vale 15, 10% a menos, entendeu? Você recebe sua chave, você usufrui daquele imóvel, aquilo não está mais fazendo sentido para você, tem outra oportunidade, você sai daquilo e aquilo ainda se valorizou, você não perdeu dinheiro no tempo. Acho que isso é bacana, né? Acho que isso é o legal do imóvel, né? A gente trabalha no mercado, estava até conversando com um colega que é de outra área, mas ele me falando, cara, o mercado imobiliário eu acho que é um dos mais legais. Que ao mesmo tempo que é uma A grama do vizinho é ser mais verde, né? Isso eu falei para ele, cara, não é tão simples assim. Mas assim, ao mesmo tempo que a gente está trabalhando com uma coisa que é onde as pessoas moram, que é a realização do sonho, tudo, a gente consegue trazer esse ativo como realmente parametrizado em número, como investimento, a gente consegue trazer fund, a gente consegue organizar alavancagem. Você tem várias formas que o mercado imobiliário está inserido em, digamos assim, tanto parte no mercado financeiro quanto na parte ali do sonho das pessoas. Eu acho que é um dos únicos mercados que tem interface com todas também, né? Então, você fala qualquer outro tipo de mercado, ele começa muitas vezes no imóvel também, né? Então, assim, se você vai para o mercado fármaco, muitas vezes ali a aquisição do terreno ou alguma coisa passou por um construtor, um incorporador. Então, tem interface com todas as áreas da economia. Nosso papo tá muito legal aqui, mas tá muito papo de incorporador para incorporador. EBM e Mitro são sócios do empreendimento. O Marcos Túlio é um lead seu, tira o crachá de diretor, de dono de alguma coisa, você é um corretor. Que você fala para o Marcos Túlio, como é que é a abordagem, entendeu? Eu acho que isso é importante. O nosso público hoje deve ser, sei lá, 50%, 40% corretor, o seu deve estar por aí também. Como é que o corretor, não é mais incorporador, é Caio o corretor. Como é que seria o Caio corretor? O que eu penso muito é que o primeiro passo é entender para atender, né? Que é o mote ali do mercado imobiliário, basicamente eu tenho que saber com quem eu estou falando. O Marcos é um cara que entende tudo aí dos números do mercado imobiliário. Aí eu iria por duas abordagens. Primeira, é uma pessoa que está em busca do sonho dela, eu quero realizar o sonho da casa própria, eu morei a vida inteira de aluguel, eu vou bater muito, conversar muito sobre aquilo. Cara, a gente consegue realizar seu sonho, as condições são essas. Eu estou conversando com um investidor, para mim o papo é radicalmente diferente, é totalmente diferente. Eu foco muito mais na parte prática, na parte de número. Eu tenho que abordar o que é segurança do mercado imobiliário, eu tenho que abordar até, às vezes, o que é o patrimônio de afetação, eu tenho que abordar o que é alienação. Cara, o valor do condomínio, que isso vai... Então, eu tenho que ter uma conversa com o investidor bem diferente daquela conversa do negócio. Eu acho que hoje, aí sendo um pouco mais... O corretor está muito preparado para atender sonho. Para o cliente que chega, o sonho da minha vida é comprar isso aqui. Deixa eu tentar te ajudar. O corretor faz muito treinamento de venda, a fazer o rapport, eu vou me identificar com o cliente, eu vou gerar conexão. Isso eu vejo que muitos corretores fazem muito bem. Produto, né? Sabe apresentar o produto. É porque ele é isso, né? Ele nada mais... Os corretores hoje, a grande maioria, não são consultores de investimentos. Eles venderam apartamento. Então, e provavelmente o apartamento que ele comprou também foi para ele morar, esse tipo de coisa. Então ele vende o que ele compra, né? Igual você falou, falta o consultor financeiro. Ou falta também o cara que quer vender o sonho, fazer aquele sonho dar certo no papel. Aquele sonho fazer sentido no papel. O Marcos quer comprar, é o apartamento da vida dele, o sonho dele morar naquele bairro. E além de tudo, isso faz sentido no papel. E uma frase que falou mesmo que eu acho que é o principal, entender para atender, né? Porque até aí a gente fazer uma meia-culpa como incorporador, que a gente treina ele, na verdade, para isso. A gente faz um treinamento de produto. A gente é tudo dinheiro, cabeça dura. Treinamento de venda. A gente é tudo. Então, assim, sentou com um cara ali, o que você é, qual que é seu sonho mesmo, isso dificilmente um cara consegue Então fazer. eu vejo, tava vendo lá a estatística, que hoje tem mais de 500 mil corretores no Brasil. Então você tem gente pra caramba. Se espremer mesmo, dá uns 200 mil, né? Assim, que trabalha mesmo, que não... se balançar... 50 mil. Mas assim, a ideia muito ali do corretor é que eu vejo... Hoje a gente tem ali muita gente que consegue atender um cara que realizar o sonho, mas o corretor, o consultor de investimento imobiliário, ele está muito escasso. Tem pouca gente que vai conseguir sentar numa mesa. Senta uma pessoa do mercado financeiro, senta um corretor com um cliente. Eles conversam de igual para igual, né? Exatamente. Entendi. Eu acho que o mercado financeiro, por exemplo, se preparou muito mais. Desde a época da XP para cá, que o Benchimol trouxe essa ideia de treinamento, vamos difundir e tudo mais, eu acho que o mercado financeiro se preparou muito para vender número, para vender estatística, para vender comparativo, benchmark e tudo mais, e o corretor de imóveis não. Só que de 10 anos para cá, a gente vê muito mais essa necessidade. O cliente ele já chega muito mais preparado, então existe uma necessidade do corretor também.
Então eu vejo que existe muito corretor pronto, preparado para mostrar produto, mas muito pouco corretor pronto para vender imóvel como investimento. Então eu falo assim, eu sou corretor, estou falando com o corretor, onde eu me especializaria mais, sim, não mais. Lógico que não dá para abrir mão daquilo ali que faz... Que é a parte do encantamento, do sonho. Mas eu me especiaria, eu aprenderia muito mais a falar. Eu tenho que saber tudo. A Ibovespa subiu, desceu, quais as ações, o que está acontecendo. A renda fixa está dando mais que imóvel, menos que imóvel. Tudo isso. Naquela região ali, o imóvel valorizou quanto, ou desceu quanto. Exatamente. O novo corretor, para mim, tem que estar preparado para sentar numa mesa com um cliente, com um agente autônomo de investimento e conversar de igual para igual de número, de tudo. Então, para mim, essa é a grande oportunidade hoje e a grande lacuna. A gente fala de mais de 500 mil corretores, mas poucos teriam essa condição. Então, acho que para quem está assistindo a gente aqui, olhando, falando... Também não é um bicho de 7 cabeças aprender isso, não. É igual qualquer outra coisa, é aprender. Aí eu gosto de comparar com o advogado, por exemplo. O advogado, ele vende um serviço de consultoria. Então, o advogado, quando ele vai te oferecer o serviço dele, ele fala, vou te dar uma consultoria e eu vou ganhar ali pelo sucesso da causa 20%. É muito difícil a gente até negociar a comissão do advogado. Ele vai falar ali 20%, porque se o cara resolver meu problema, vai ser ótimo, os 20% entrou na conta ali. Exatamente, ganhou 80%, né, por cento. Corretor, o cara ali tá na imobiliária, 5%, 6% ali de comissão pela intermediação da imobiliária. Quando o negócio é sucesso para o cliente e o consultor imobiliário ajudou o cliente, ele não vai nem achar ruim pagar aquilo ali. Por quê? Porque ele viu o valor. Eu acho que hoje falta também muito mostrar valor no serviço. Sim. Exatamente. Sim. Eu acho que o mercado até americano ensina a gente isso, que assim, acho que além de... É porque tem que atender o cliente em vários momentos até de vida, né? Então tem um consultor. Fala assim, o americano tem o corretor da vida, né? Exato. É o mesmo. É o advogado da vida. O advogado da vida. Eu saí da faculdade agora. Tô com uma graninha, alguma coisa. Caio, ligo pro Caio. Caio, o que você acha que eu vou fazer com essa grana? Casei, vou ter um filho. O que eu vou fazer? Então o americano já tem muito isso. E justamente aqui a gente ainda não vê. Isso é uma baita de uma oportunidade. Exatamente. Assim, tem melhorado muito. Eu acho que você vê que o seu Instagram, o quanto ele abriu portas, o quanto ele esclareceu um assunto chato, delicado, complicado, que é incorporação imobiliária. Tem muita gente, incorporação, você faz o quê? Você constrói? Não, então você não faz nada. Já escutou isso, né? Não, mas você não constrói? Não, então você não faz nada. Eu falei, pô, mas... Sai cedo, cara. Não tô nem dormindo. Tem alguma coisa errada. É um assunto complexo, chato, difícil. Mas eu acho que o seu Instagram, suas plataformas, você tem esse talento que eu acho um absurdo, que é pegar algo difícil e transformar numa linguagem fácil, acessível e interessante. E eu acho que esses mega corretores de imóveis também, eu já falei isso algumas vezes nos outros podcasts, ele desmarginaliza a profissão corretor. Era uma profissão muito mal vista, né? Exatamente. E hoje você tem corretores de imóveis que são celebridades, são admirados. Preparados. Eu acho que os bons de hoje são melhor que os bons de 20, 30 anos atrás. Os bons de hoje, eles estão muito bem preparados. Os bons de antigamente sabiam falar de venda só. Sabia criar uma conexão com o cliente. Sim. Mas eles não sabiam sentar de igual para igual com a pessoa para falar o tanto que aquela oportunidade é realmente boa, mostrar em números e tudo mais. E até a universalização da informação, né? Eu acho que hoje tem muito mais informação, até o seu perfil traz demais, isso, né? Tem até então, demais. Assim, quem quer, não existe mais a desculpa. Eu acho que antes era mais limitado, né? Então tinha que entrar numa imobiliária às vezes, passava por um treinamento muito regional. Hoje a pessoa, ela entra no celular, ela tem acesso ao... E é muito que a gente tava falando, sei lá, antes de começar aqui, incorporadora, imobiliária, elas compartilham a mesma coisa. O ativo delas é gente. Até antes de entrar na incorporação, eu queria até finalizar, você falou uma coisa interessante ali do corretor. A gente vende imóvel, vende tudo commodity, mas eu vejo muito que, por exemplo, falando da IBM, quem vende imóvel é a IBM. O corretor que está ali na ponta, ele vende o serviço dele. Exato. Então tem muita gente que não entendeu isso ainda. Eu tô aqui, eu vendo o quê? Eu vendo imóvel. Não, você está vendendo uma prestação de serviço. Consultoria, né? Então quanto melhor preparado o contrato dele é de serviço, né? Ele paga imposto sobre serviço. Quanto melhor for esse serviço seu, mais recomendado você vai ser, mais autoridade você vai ter, isso vai gerando coisa. Tem muita gente que ainda não entendeu isso, que é o corretor mostrador de abridor de apartamento, que só eu tô vendendo um apartamento, olhou, gostou, tá à vista. Não, hoje o corretor ele tem que vender, ele tem que se vender, ele tem que vender uma consultoria, o imóvel tá só ali, mas poderia ser outra coisa. E eu acho que a virada de chave nisso é assim, hora que o Marcos Túlio, o Marcelo, o Caio vai procurar um imóvel,
ele vai lembrar do corretor quando ele vende de serviço. Sim. Ele vai ligar e vai falar assim, ó, corretor, eu tô procurando um imóvel, e aí vai ir para os vendedores de imóvel, que é as incorporadoras. Do contrário, ele vai falar, tô querendo comprar um imóvel, eu vou na IBM. Então elimina o serviço, então denigre o serviço. O cara que presta um bom serviço, quando é na busca ativa, vou ter o lançamento da Mitro lá com a IBM, condomínio de casas. Quando ele prestou um bom serviço lá atrás, ele liga ofertando, ele já tá 1000 pontos na frente. Ele vai ser bem recebido. Tá? O mercado imobiliário é feito de gente, cara. Não é terreno, não é apartamento, não é escritório, não é sala, não é galpão, não é nada. É gente. E como capacitar, como o Caio treinaria o incorporador 2? Primeiro é tirando o bloqueio. O que muita gente pensa? Tá muito difícil. É muito difícil, o ciclo é muito longo. Muita gente fala, eu quero ser incorporador, daqui 3 anos eu quero estar bombando. Fala, cara, então você está no mercado errado. É um mercado que exige muito e é um mercado de mais longo prazo. Então, ao mesmo tempo que ele é rentável, eu falo, cara, é um mercado rentável? É um mercado rentável. Mas por quê? Porque a gente está exposto a um risco maior e a gente está trabalhando com um prazo maior. Então, a primeira coisa que eu acho que a pessoa que quer entrar nessa área tem que entender é isso. Se eu vou entrar no mercado que eu ganho mais do que em outros mercados, eu tenho que me esforçar um pouco mais do que os outros mercados. Eu vou tomar um risco maior. Não, e saber que mercado imobiliário, em momentos ruins, a gente é o primeiro a entrar e o último a sair. Então, até comparando com o segundo, eu falo, cara, primeiro, quero entrar nesse mercado imobiliário, quero começar a fazer, a primeira coisa é entender como é que esse mercado funciona, como é que os ciclos funcionam. Um erro em alguns mercados é um erro barato. Um erro no mercado imobiliário, na incorporação imobiliária especificamente, é um erro muito mais caro. Então, não adianta eu tentar trabalhar de forma amadora pensando que vai ir. Então, às vezes, você vê um médico lá estudando 10 anos, fazendo isso, fazendo aquilo, o incorporador imobiliário termina, às vezes nem faz uma faculdade, mas faz alguma coisa e para de estudar. Não, vou no meu feeling. Que feeling, irmão? Não existe. Não existe. Não, a gente... Vou no meu feeling. Que feeling? A gente na IBM, Muito a gente proibiu a palavra eu acho. É proibido. Tudo que você trouxer tem que ser baseado em números. Exatamente. Você acha alguma coisa baseada em números. Mas eu... Não, amigo. Se eu acho e nada pra gente é a mesma coisa. Todos os produtos que a gente faz, tudo é baseado no... Cara, muito princípio ainda, muito primário. Acho que o varejo, as outras indústrias, em análise de dados, estão milhões de anos na nossa frente. Mas tudo que a gente tenta é baseado em números, do tipo um apartamento 2 ou 3 quartos, apartamento 3 quartos. O decorado, o terceiro quarto tem que ser quarto de menino ou menino, ou pode ser um escritório? Não tem que achar. Não tem que achar, a gente foi lá e viu. Pô, todo mundo que compra tem em média 1.2 filhos, alguma coisa. Então faz mais sentido esse decorado ser um escritório do que ser um outro quarto. Exatamente. Até a gente faz muito condomínio de casa e nos condomínios sempre tinha uma procura muito grande por cachorro. Eu tenho um cachorro, eu quero casa. Eu quero sair de apartamento e ir pra casa. Eu sou assim, eu tenho 2 cachorros, eu quero casa. Exatamente. Esse é o ponto. Aí no começo a gente falava, eu acho que o pessoal quer isso. Depois que a gente foi ver, tudo que a gente já lançou em mais de 10 anos, cara, deu quase 90% dos clientes tinham cachorro. Eu falei, cara, isso não, a gente não tem que olhar isso, a gente tem que escancarar isso. Exatamente. O seu, a sua peça publicitária tem que ter cachorro. Tem que ter cachorro, cara. É meio doido. Tira um churrasqueiro, mas não tira o pé. Então, desde então a gente entendeu muito, toda a divulgação tem pet friendly, todo negócio tem cachorro, tem tudo, porque você tem que trazer aquilo ali. É igual falando, o mercado imobiliário ele não pode ser achismo. Cara, a gente passou por agora, umas 2 semanas atrás, tudo que a gente vai colocar nas áreas comuns dos prédios são baseados em pesquisas do que os clientes mais usam, mais gostam, né? Então, deram nota. Deram nota, uma nota de 0 a 10. Então, a gente tem visto que a academia é uma coisa, pode investir, pode fazer gigante. Olha lá. E a gente começou a ver algumas coisas, é muito doido. Tem coisa que ele dá nota boa quando ele compra na planta, só que quando tá pronto ele não usa. Então, e aí? É melhor você fazer algo que ele dá valor na compra e que lá na frente ele não vai usar, ou ao contrário? A gente tá nessa dúvida existencial que não sabemos. O que era, cara? A quadra, não era? Era isso, a quadra e brinquedoteca. A gente fala, brinquedoteca é momento de vida, né? Então, vamos vender agora um empreendimento para um recém-casado. Se não tiver brinquedoteca, ele compra. Só que a hora que ele tiver o filho, ele vai estar triste com nós, incorporadores, por não ter entregue a brinquedoteca. Mas... E aí? Fazer ou não fazer a brinquedoteca? Você vai vender. Depois o cara vai... Entendeu? Vai ficar uma experiência capenga. O terreno é limitado. Você não pode fazer tudo. Você não vai fazer um Rio Quente Resort com tudo. Então, a gente tava nessa dúvida existencial. Demora, né? Porque se ela da compra até a utilização vai 3, 4, 5... A vida do cara muda, então, né? Você acompanha o seu cliente. Aí a gente virava assim, a gente na reunião falava assim, mas... ele não dá valor na brinquedoteca. Mas no prédio que eu moro, a brinquedoteca vive cheia.
E aí? Não é uma decisão para ele na compra, mas ele vai usar. E aí, pôr ou não exatamente. pôr? Tamanho da dor que a gente não consegue corrigir porque nosso ciclo é muito longo. Entendeu? E o quanto a gente tem que acompanhar, né? Por isso que demora, porque só lá a gente tá hoje lançando 10, 12 empreendimentos por ano. Tá entregando mais 3, 4, 5 por ano. Então você tem que acompanhar o que você tá comprando o terreno, você tá Não, lançando e o que você tá entregando, para você ir pegando esses São dados momentos todos e diferentes. retroalimentando. Porque se você fizer isso tudo por feeling, tá fadado hoje. Eu acho que o fracasso, porque igual você falou, vai aparecer mais regionais. E esses regionais, eles vêm também exigindo mais. É o que todo mundo que você conversa no Rio Grande do Sul fala, cara, é impossível você vender o Minha Casa Minha Vida que no Rio Grande do Sem Sul sem churrasqueira. Ele fala assim, é absolutamente Em impossível. Salvador, a gente apanhou muito porque tem que ter dependência. Dependência de diarista, essas coisas. Apartamento, por menor que seja, tem que ter uma dependência. E isso é o que eu falo, a tendência acaba sendo que você tem que entender muito bem daquela praça. Cara, eu não sei porque Goiânia, Goiás, porque, lógico que eu sei porque é muito quente. Mas o tal do sol da tarde é um demônio instalado no apartamento. E no final das contas, cara, quem não ficou no apartamento? Vai sentir. Se você sai cedo e volta à noite, você nem vê o sol da tarde. Coloca um cortina e ar-condicionado. Curtir ar-condicionado resolve sua vida do sol da tarde. Mas criaram essa... E locais frios, o sol da tarde é ótimo, porque o sol da tarde é mais caro, né? Porque é onde esquenta o seu apartamento. Então são essas especificidades aí que tornam mais difícil a expansão, ou seja... O que eu vejo do mercado imobiliário daqui para frente é muito isso. A gente vai ter muitos incorporadores imobiliários. Bom, hoje a gente tem um problema. Por exemplo, Goiânia é uma praça com um pessoal muito preparado. Sim. Então a gente vê as incorporadoras daqui, não perde nada para São Paulo, não perde nada Não. para BH, para nada. Não, nada. eu acho que em termos de acabamento e entrega, supera qualquer lugar do Brasil. Mas eu falo em termos de processo, da organização, sim, da sim, empresa, sim. isso e tudo. Agora você vê outras praças que ainda são muito atrás. Então o que para mim vai ser a grande mudança aqui? Essas praças vão se organizar muito, então elas vão ficar muito competitivas, que vai ficar impossível para qualquer outro player de fora que não entende tão bem daquilo competir. Jogar aquele jogo. Exatamente. Então daqui para frente a grande vantagem para os players locais vai ser essa. Cara, eu vou dominar minha praça e ao mesmo tempo eu não vou perder em nada em relação a processo, organização e tudo mais para uma incorporadora de São Paulo de capital aberto. Exatamente. E aí o mercado imobiliário trazendo para os corretores é o mesmo nível de exigência. Porque é o prestador de serviço. Isso. Sim. O cliente muito mais global hoje, assim, ele tem um atendimento hoje em algumas localidades de corretores que às vezes nosso mercado ainda tá capenga. Então, assim, a gente vai puxar o mercado e a gente quer que nossos prestadores de serviços acompanham também. Pô, você vê assim, né, como é que esse mercado evolui, né? Há uns 5 anos atrás, a gente começa a ver empresas de luxo assinarem empreendimentos, né? Você tem a Pininfarina, chegou agora em Goiânia com o pessoal da City, mas já tinha chegado com a Cirela em São Paulo há alguns anos. A Cirela fez um Versace, fez um monte de coisa. A tendência da feira de Milão agora de móvel são grifes de luxo, de roupas, assinando móveis. Isso vai chegar lá na ponta daqui uns dias a gente vai ver já tem prédios Armani, já tem alguns prédios, mas logo a gente vai ver vai ver a Porsche já assina alguns prédios, mas eu acho que logo você vai ver prédios Rolex, prédios diferenciação, né? Coisa que não existia no mercado imobiliário. Acho que cada vez mais o negócio vai se tornar mais profissional, cada vez mais assim como o mercado, estamos falando só de mercado de luxo, ele é muito nichado, muito específico, a gente vai ver isso migrando para o mercado imobiliário também. Acho que é uma tendênciazinha e depois isso desce. Isso chega no alto luxo, depois desce. Então a gente tem que estar muito preparado, né? Isso vai ser somado ainda, igual falou, a gente prepara um produto que vai ser entregue daqui 4 anos, a gente tem que entender como é que vai ser a vida das pessoas daqui 4 anos, e eu acho que vai ter uma mudança mais geral. Vai ter o brand maior, vai ter marcas mais envolvidas naquele processo, que marcas geralmente tentam antever muita coisa. No mercado imobiliário a gente lança um produto que vai ser usado daqui a um tempo, e quando era antigamente que a vida das pessoas mudava muito pouco ano a ano, igual falando, se a gente pega essa mesma época do ano passado, a gente nem falava de ChatGPT. Exatamente. Nem falava. Não. Hoje é um negócio que tá todo mundo falando, talvez vai mudar a profissão de todo mundo, vai mudar o jeito de todo mundo trabalhar. Um exemplo bobo. Sauna em prédio. Eu moro em um prédio, eu dificilmente vejo minha sauna ser ligada, porque a gente liga. Então, hoje o incorporador prefere entregar uma sauna do que entregar um locker grande, que hoje todo mundo recebe uma cacetada de encomenda, entendeu? Vira um armário a portaria, né? A portaria vira um armário, o porteiro não consegue tirar o tanto de coisa que chega. Cara, no meu prédio lá, assim, que não foi desenvolvido para
prestante de entrega, esse tipo de coisa, cara, tem hora que você não vê o porteiro tá aqui assim, de encomenda, ele tem que atender o entregador do entregador, do iFood que chega lá, então você vai tirar uma encomenda ali, você demora meia hora, 40 minutos. E o incorporador não, o cliente gosta de sauna. Cara, não, ele só quer um locker legal, ele quer cara, esse mercadinho que os incorporadores têm entregue, tá substituindo o supermercado, substituindo aquela compra... Mensal. Não, a compra mensal, não sei, mas aquela compra de dia a dia rapidinho, cara, é só mercadinho. Aí eu acho que a grande novidade ali do mercado imobiliário para aqui para frente, eu acho que é isso, como a gente vai ter ciclos talvez menores por tecnologia, talvez o mercado imobiliário ele deixe de ser tão defasado. A gente está falando aqui, ó, muita coisa está entrando e tal, mas é muito mais fácil a gente antever um ano na frente, ou pelo menos tentar prever os negócios do que 4, 5 anos. Então, quando a gente puxar muito isso, acho que vai tirar um pouco isso do mercado imobiliário. Eu acho que vai muito em conta da associação às marcas que você colocou, porque as marcas, elas vivem isso muito rápido. Isso vai no Versátil, por exemplo, o cliente que vai num mês, vai no outro mês, então ela entende esse cliente. À medida que a gente associa a incorporação, que é o mercado mais longo... Não é a compra nossa é zero recorrência, né? Exatamente. Compra de zero recorrência. Exatamente. Então você traz... muito mais, você traz o feeling, porque às vezes a gente é um mercado que ficava longe, distante mesmo assim. Agora a gente vê muita experiência, vê ações comerciais associadas com o Uber. Por quê? O Uber tem uma base de dados que você sabe exatamente de onde seus clientes estão vindo por um plantão de venda. Então, tem ali ações que a gente viu a MRV fazer com... MRV fazia muito, isso era muito bacana. Ela dava o voucher Uber pro cara ir até o stand e tal. Porque bacana. Assim, com isso ela sabia de onde o cliente dela estava vindo. Assim, hoje a gente existe tecnologias e nós somos obrigados a estar muito antenados justamente por isso, assim... conectar com outros mercados, porque como o nosso ciclo ele é muito longo, quem conseguir antever qualquer tipo de mudança vai estar com o produto pronto na hora certa. Né? Eu vou falar um negócio aqui que o Caio vai saber. O mercado imobiliário, ele carrega uma maldição. É um mercado de muita vaidade, você aparece muito. Você compra um terreno na melhor região da cidade, tá a sua empresa, tá seu nome, tá tudo ali. Isso faz eles acomodarem. E ele morre devagar, né? Que é aquela ideia do feeling que a gente trouxe. Então você pega um incorporador antigo, muita gente fala, vamos lançar assim, por quê? Porque eu tenho esse feeling. Sempre deu certo. Sempre deu certo. Tô há 30 anos no mercado. E é a mesma coisa que o corretor, que vai ficar para trás, porque ele só mostrava o apartamento, o incorporador que não quiser entender hábito de consumo, que não quiser entender tudo isso de uma forma mais rápida, não vai conseguir. Mas o corretor é aquele cara, se ele deixa de vender 2, 3 meses seguidos, o bolso dói. E ele se reinventa rápido. O incorporador, como o ciclo é longo, ele demora um pouquinho a acordar. O Guilherme Brunner fala, incorporação é um negócio tão sacana, você perde tão devagar que você acha que tá ganhando. Você perde todo de um pouquinho, só que você acha que tá ganhando, porque tá vendendo, mas não necessariamente sua obra tá no custo, vende tudo. Mas vender não significa nada. Você tem que entregar a obra, tem que repassar, tem um monte de coisa. Então esse ciclo é muito perigoso, né? Esse ciclo é muito perigoso esse fator dessa maldição que diz de vaidade. E você fala, tem uma consultora, todo mundo acha que você é bilionário. Então, não, na verdade, você deve estar tomando prejuízo de um monte de coisa, né? Então, acho que o mercado imobiliário é um mercado muito difícil, muito difícil, mas muito sedutor. Aí é onde é que mora o buraco ali, né? O perigo do ego ali, né? Na hora que você entra pelo ego num empreendimento, num produto ou numa coisa, às vezes, na ponta do lápis, vai sair devendo Exatamente. E é complicado. Então, um trabalho muito, até para quem está escutando a gente que quer começar nessa área de incorporação imobiliária e tudo mais, tem que ter um cuidado muito grande com o ego. Que não necessariamente aquele prédio bonito que você está vendo está dando dinheiro. E não necessariamente aquele empreendimento que não é tão bonito, mas é eficiente, aquele talvez está dando muito mais dinheiro. Aquele que está na periferia, está resolvidinho, dando dinheiro, dando margem, mas só que você está vendo seu concorrente lá na Avenida Bacana, e eu não tô lá, e ninguém sabe onde eu tô. Assim, entender que o cliente não somos nós mesmos, né? Assim, não, onde o Marcelo, onde o Caio queria morar, você não tá fazendo produto para você faz no máximo sua casa. Você tem que entender o que é o seu cliente. Eu falei, eu não tenho cachorro. Exatamente. Não gosto. Cara, 90% dos meus clientes têm cachorro. É o que você falou. Falou assim, a estratégia da Mitro hoje são casas, né? Casas em regiões mais periféricas um pouquinho, perto de bairros nobres. Tá rachando de vender, tudo associativo, risco zero, risco de inadimplência zero. E a gente vê regiões em Goiânia, são faixas de Gaza, né?
Você anda numa rua ali, tem... A briga ali. A briga é predatória, né? Eu já vou falar um tema um pouco polêmico aqui, trazer um pouco de polêmica. A polêmica mora nesse podcast. Eu vi até o Antônio Cetim falar isso uma vez, sobre incorporação imobiliária, ele sendo um pouco contra a... Perguntaram se ele ia abrir a Cetim agora de novo a IPO, que ele já tinha feito a IPO antes. Ele falou, cara, não vou. Aí eu falei, mas por quê? Você sabe tudo, sabe o caminho das pedras, tudo. Ele falou, cara, o meu medo é a incorporadora perder muita essência. Porque você pega, por exemplo, o MRV, que a família está envolvida. Tem dono. Tem dono. Você pega, tem a operação roda sozinho, mas lá atrás, nem que seja no conselho, você tem um dono que está preocupado com a longevidade daqui. Exatamente. As incorporadoras funcionam. Por quê? Porque você não vai fazer um negócio que vai estragar uma marca gerada há 40 anos. Não vai fazer um negócio. A gente brinca, é um negócio polêmico. A gente, na incorporação, por menor, médio ou maior que você seja, você só fala de milhão. Só que você tem que tocar seu negócio igual uma padaria. Exatamente. É centavo. É muito doido, né? A gente fala de milhão. Cara, milhão e bilhão nesse mercado aparece uma facilidade. Assim, então, quando você pega todos esses que você falou de capital aberto que deram problema, você pega ele tinha dono. Você não tinha dono. Todo mundo foi para uma... vamos passar, o dono vai sair totalmente da operação, vai vender a parte dele, vai mexer com outra coisa, e aquela empresa vai ser tocada por diretor. O que o diretor quer? A gente viu isso muito no Nubank agora. O diretor quer bônus. Exatamente, ele quer saber, no curto prazo. Tá louco, ele quer ir embora dali. Ele não quer saber se a empresa vai ser longeva, se não vai. Ele quer fazer um monte de produto que às vezes nem é bom produto e tal. A incorporadora, quando ela tem aquela... Isso até o Cetim me fez enxergar, porque na minha cabeça, o que era? O objetivo de todo mundo tem que ser abrir IPO e sair da operação, a família... e deixa o pau torar com o diretor executivo. Quando ele me falou que, cara, a partir do momento que sai da operação de uma incorporadora o motivo de ser longevo, porque é aquela coisa, se eu tô pegando ali, é uma empresa familiar e tudo, eu quero que aquela empresa prospere, eu não vou sacanear cliente, eu não vou ficar lançando produto que vai vender bem, mas vai dar prejuízo para o cliente. Por quê? Porque eu tô preocupado com a longevidade da empresa. Vai viver um ciclo só, né? Vai viver um ciclo só. O olhar do dono tem o mesmo olhar do ciclo, que é longo prazo. Quando você tem pessoas que tocam a empresa olhando no curto, só quer que lançamos tanto, vendemos tanto. Cara, lançar, vender, não tem nada a ver com o resultado. Exatamente. Nada a ver. E muito pelo contrário, quanto mais você vende com margens ruins, pior é, né? Então, assim, incorporadoras que quem tá lá no manche tem a mesma visão de longo prazo que o ciclo demanda, vão longe, né? Se eu li da Serena fala, cara, incorporação não é 100 metros rasos, é maratona, 42 metros, 42 km. Maratona aquática. Maratona aquática, é longo, difícil, frio, gelado. E o mar pode mudar a qualquer hora. E o mar muda a qualquer momento. Exato. Então, assim, hoje, para mim, quem está no mercado imobiliário, quem está inserido, tem que ter essa visão de longo prazo. E não adianta tentar entender uma incorporadora, tentar entender uma empresa como uma empresa que, não, eu vou desligar 100% ali, tipo assim, sair tudo da operação, aquela empresa ela vai se autogerir, vai continuar, não vai. Aquela empresa ela perde um pouco do propósito. Então, muita gente vê isso pelo lado negativo, a empresa ainda é familiar. Eu vejo como positivo. Eu falo, cara, eles estão conseguindo atrair talentos, ou seja, gente do mercado, para agregar muito, o Marcos está aqui de prova, né, Marcos? Que é gente muito boa para ajudar naquela construção, mas sem também perder o propósito que é de longo prazo. Então, falando em mercado imobiliário, falando em corporação imobiliária, a empresa tem que pensar em longo prazo. Sim. Porque não tem como, senão dura um ciclo. Não dura meio ciclo, né? Mas eu acho que a gente passou aí 1 horinha já, é o nosso EBM Talks mais longo que a gente gravou. O papo tava muito legal, muito bom, Caio. Muito obrigado. A gente chama de Caio ou incorporador, né? Eu acho que ele ficou famoso. Caio, mais uma vez, cara, a grande barreira do mercado imobiliário que a gente conversou aqui era informação e complexidade. Você torna isso tudo muito fácil, numa plataforma muito acessível, cara. Meus parabéns. Eu te sigo há muito tempo já. Eu vou ali ver todos os seus posts, cara. Eu acho que você é um dos poucos caras ali que tá o sinalzinho ligado, sabe? Tudo que você posta ali, eu dou sempre uma olhada. O grupo nosso da diretoria viu mandando print seu lá de alguma coisa. Muito obrigado, cara. Uma honra estar com você aqui. Que a gente esteja junto em mais podcasts, em futuros negócios, em futuros cafés. Obrigadão pelo convite. Eu falo, tô um pouco mais de 10 anos no mercado, às vezes 12, 13 anos ali, mas eu pretendo ficar pelos próximos 30. Então, sempre que tiver qualquer coisa do mercado imobiliário, vamos falar de mercado? Os próximos 30, 3 ciclos. Não, tá pouco. Pode mais. E as outras pessoas vão continuar. Tá novo, vai parar novo. Mas eu tô falando, 30 tá garantido. Ali pra frente, vamos ver como é que vai estar.
Mas assim, nesses próximos anos, tudo que for para falar de mercado imobiliário, vamos falar, vamos conversar. Eu acho que quando a gente para conversar sobre o mercado imobiliário, falar de perspectiva, treinar o pessoal, a gente atrai muito mais gente boa para o mercado imobiliário e com mais gente boa nesse mercado é um mercado mais saudável para todo mundo. Maravilha. Marcos, obrigado. Marcos aí é primeiro EBM Talks que ele participa. É nosso palestrante oficial agora os eventos todos ele está sendo chamado, tá bom, Marcão? Obrigado. Não, obrigado pelo convite e também, assim, uma coisa que o Caio falou que eu acho que é muito importante para o mercado, que é essa troca de informação, né? Tem muita gente que se fecha, acha que é um mercado que você tem que esconder as coisas, mas eu acho que hoje a informação está tão fácil acesso, quanto mais a gente tiver essas rodadas, mais a gente profissionaliza, a gente vai fazer... Mais filtrada chega a informação, tem muita bobagem aí na rua também, né? Exatamente. Então, muito obrigado, a gente encerra aqui nosso 5º EBM Talks. Obrigado para a turma aí do marketing nosso. Já falei que é um projetinho que a gente está apostando muito, quer dar uma atração nisso. Acho que vai se tornar relevante. Obrigado, Alice. Obrigado, Gucci. Obrigado a todo mundo aí da IBM que fez isso possível. E vamos pro próximo. Aguardo vocês no 6º episódio, que a gente deve gravar logo, logo. Pô, assiste aí, curte, compartilha. Se isso fez sentido para você, qualquer 10 segundos que isso fez sentido para você no seu negócio, na sua vida, dá seu joinha, compartilha. Vamos fazer esse canal ganhar um pouquinho de tração, porque eu acho que o mercado imobiliário é algo bacana, algo que todo mundo tem curiosidade. E acho que a gente pode cortar caminhos aqui de muita gente que é interessada nisso aí, tá bom? Obrigado, Marcos. Obrigado, Caio, de novo. Beleza, turma. Obrigado. Tchau, tchau.